Olá, gente, tudo bem? Vamos agora para a nossa live de sempre, né? Segunda a sexta, voltamos para o nosso horário. Nosso horário é às 18 horas. Ontem fizemos mais cedo por causa do Marcelo Gleiser nos Estados Unidos. Mas hoje estamos no nosso horário de novo, às 18 horas. E vamos falar sobre uma coisa que eu acho assim muito importante, que é o relógio biológico da mulher, né? É o nosso relógio biológico, como é que ele funciona e que possibilidade a gente tem de atravessar os nossos limites biológicos quando se trata de maternidade. Estou vendo que tem muita gente aqui, Maria Espinosa, Ida Bomejo, da Noronha, Marlene Alteral, entrando muita gente. E a gente vai falar sobre esse assunto que é super importante no sentido de que muitas mulheres, né, por N razões, às vezes não tem um companheiro ideal, a pessoa que ela quer ter um filho, o momento profissional que não é adequado, o momento financeiro que também não dá, e as pessoas acabam retardando a questão da maternidade. O que já foi assim uma pressão muito grande em algumas gerações, hoje em dia não existe mais. E é por isso que eu estou indo fazer, estou vendo hoje aqui com vocês essa live, com uma pessoa, um médico muito especial que eu conheci, ele é lá de São Paulo, é o Dr. Nelson Antunes, e ele fez um projeto incrível chamado Projeto Alfa de congelamento de óvulos. E tem dados também sobre maternidade inacreditável de pessoas que a gente jamais poderia pensar que teriam, vamos dizer, entre aspas, idade para ter filhos, né? Eu acho que isso é uma desmistificação, né, dessa sensação de que as mulheres têm de que perdeu a oportunidade, não dá mais, como é que eu faço? Né? E para muitas pessoas jovens que estão em busca ainda de uma estabilidade emocional ou financeira, não encontraram o seu momento e não querem também perder a oportunidade da maternidade. Então vamos ver se o Nelson Antunes já entrou. Vou procurar ele aqui. Procurando ele aqui para ver se ele já entrou. Acho que ele ainda não entrou, mas estou vendo aqui Solange Fonseca, Renata Fraga, Euda Momene, Gilda Noronha, Gisele Calmon, Gustavo Key, Nazaré Batista, Carlitos Gaspar. Estou vendo muita gente aqui entrando, mas ainda não consegui ver o Nelson. Vamos ver se ele vai entrar agora. Eu não sei vocês, mas isso para mim sempre é um grande suspense essa entrada aqui. Não entrou ainda. Espero que ele já esteja entrando. Vamos ver se ele... Estou tentando aqui ver. Bom, vamos dar mais um minutinho para ele. Estou procurando. Eu acho esse assunto inacreditável. Eu vou contar para vocês algumas coisas que ele me falou enquanto eu procuro aqui. O Nelson me contou. Ele me contou assim, tipo, eu não sabia, não sei se vocês tinham todas essas informações, mas o esperma, né, já é congelado há um século que se faz congelamento de esperma. Essa é uma coisa assim incrível que eu achei. E que o embrião também já é congelado há 30 anos, mas não se tinha ainda congelado óvulos. Os óvulos sempre foram mais difíceis de se conseguir, e isso só aconteceu em 2006, portanto, bastante recente, né? Olha só, ele ainda não entrou, estou aqui pensando, Cláudio Pereira, meu marido, entrou. Vamos ver se que ele está entrando aqui. Entrando várias pessoas, mas ainda não consegui encontrar o Nelson. Eu acho que eu vou ter que ligar para o Nelson para saber se ele está tendo alguma dificuldade, gente. Cadê? Entrando várias pessoas, mas eu ainda não consegui ver o meu convidado. Ele ainda não entrou. E eu vou tentar. Vocês me aguardem que eu vou tentar lá, tá? Bom, gente, estou voltando aqui. Vamos ver se ele agora entra.
Você vê como é que a gente fica nessa expectativa? Ah, o Nelson entrou aqui. Agora vai. Tô esperando, tá com ele. Olá. Nelson, que susto, hein? Tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo ótimo. Já tem bastante gente aqui já nos aguardando para começar a nossa live. Eu estava Beleza. falando, Nelson, que você me deu dados incríveis sobre a questão toda vamos supor, da questão dos congelamentos, né? Que já se congela esperma há 100 anos, Isso. embrião há 30 anos, mas que o 30, congelamento de óvulos é muito cedo. Quer dizer, tem muito pouco tempo, é só em 12 anos 2000, exatamente. 12 anos, quer dizer, é muito pouco tempo realmente, né? Para uma tecnologia dessa, com uma transformação tão especial, e que foi perseguida durante muito tempo, eu diria que desde 93, 94, vinha se tentando essa possibilidade, por causa da questão ética de não guardar embrião, né, Márcia? Uhum. Porque Imagino, né? embrião é gente, né? Para algumas leituras é gente. Então causa uma série de distorções de como se guarda, e o óvulo não. O óvulo é como o espermatozoide, ele ainda não é gente. Então ele pode ser guardado com menos incômodo para algumas visões filosóficas, religiosas, etc. Eu imagino. Não, eu vou pedir para você afastar um pouquinho o telefone, porque senão a gente não está vendo direito o seu rosto. Melhor assim? Ah, melhor assim, melhor assim. Perfeito. Assim como você está aqui, assim é melhor que a gente vê você melhor. Agora você Assim está também? muito longe. Não, está muito longe. Assim tá Assim? bom, assim tá bom. Perfeito, Não perfeito. sei se está confortável, mas Tá, assim tá, tá tá bom. tudo ótimo, tá tudo ótimo. Nelson, você falou uma coisa muito importante, que as pessoas vivem muitas vezes essa aflição, ou essa angústia também ideológica, ou filosófica, ou religiosa, de que como é que eu vou fazer? Eu vou congelar? Será que eu estou infringindo alguma, vamos dizer assim, algum limite meu ético para fazer isso? Você se depara muito com esses dilemas com as pessoas que vão ao seu consultório? Veja só, Márcio, para quem começou a fazer tudo isso em 1980, quando falar sobre isso era um tabu muito grande, porque isso se iniciou com as pessoas entendendo que era uma substituição de Deus, porque se fazia o bebê fora do corpo humano. Então nós vivemos uma transformação que a geração atual que está lidando com esta tecnologia hoje, que tal como o celular, e nós estamos falando aqui com imagem, quem é do tempo que pediu uma ligação do Guarujá para São Paulo, Márcia, levava 2 dias, você ficava esperando na farmácia a chamada. Então, uma revolução. Tudo isso trouxe um avanço de cada tempo. E quem viveu esses 40 anos, hoje, as pessoas chegam no consultório com um nível de informação tão grande que é muito diferente de falar disso na década de 80. Imagino. O primeiro casal que eu indiquei fertilização in vitro, o homem levantou-se, mexeu na cadeira e disse assim: o senhor é louco? Eu vou ter um filho que não é meu? Isso em Nossa. 1983. Entende, Márcia? Então, assim, nós temos que entender que a cada situação geográfica, cultural, social, existe uma adaptação. E nós aqui, por exemplo, barriga de aluguel aqui é uma coisa complicada, doação de óvulo é uma coisa complicada. Em alguns países isso é tido e havido como um trânsito absolutamente comercial e tranquilo. Então, a cada sociedade, a cada espaço social, a cada espaço religioso, tem-se uma verdade que há de ser respeitada para cada povo. Então, agora, o Nelson, o que é mais difícil? É o homem aceitar aquela, vamos dizer assim, interferência, entre aspas, da ciência na hora da procriação? Eu entendo que hoje não é mais uma questão masculina ou feminina, Márcia. É muito mais da formação de cada um. Eu tenho casais que a mulher está empurrando para o sim e o homem está segurando para o não. E tenho situações opostas. A religião é, sim, talvez ainda um obstáculo que um número pequeno, diante do que foi na década de 80 e 90, um número pequeno, mas ainda é um dos poucos obstáculos que a gente
encontra para conversar sobre isso. Mas não tem mais. Antigamente, a gente, para pedir um espermograma, era uma novela, porque os homens sempre falavam, vai lá que o problema é seu, na fertilidade. Era E sempre hoje, o problema da mulher, né? sempre. Eu vivi isso com uma brutalidade. Por isso é que esses novos dias desse papel feminino estão fazendo uma nova sociedade, pelo menos nos grandes centros, né? E eu sempre digo que eu tenho uma visão de uma cidade grande, de uma cidade cosmopolita e de tecnologia avançada, mas a gente tem sempre que respeitar os outros rincões sociais, culturais e religiosos. Então, o respeito e o entendimento, o paciente ouve a possibilidade que ele tem e ele usa se lhe couber a solução. E por isso é que isso é maravilhoso, né? É verdade. Porque a cada tempo, porque assim, está lá escrito, crescer e multiplicar. Como? Estamos. Certo, Márcia? E agora estamos numa situação onde temos coisas muito especiais para serem feitas. Nelson, eu fico imaginando uma moça que chegue no seu consultório e ela não casou, mas não conseguiu ainda chegar na sua plenitude profissional e está justamente adiando a questão da maternidade. Antigamente, isso era uma pressão muito grande, né, para assim, uma geração passada, aquilo já era uma pressão enorme. Agora isso não existe mais. Que tipo de horizonte se abriu para as mulheres que querem ter filhos mais tarde? Bem, o fato de nós estarmos vivendo até com a expectativa de vida até 90 anos, Marcia, tá? Daí para mais, né? Tem uma time dizendo que o ano da morte, 1944, uma capa da Time. Jura? Ouviram isso? O ano da morte. Significa que quem nasceria em 2044 não teria data para morrer. Nossa. Isso é espetacular. Bem, isso traz uma sensação de eternidade que se a minha geração tinha até os 40 anos, agora esta geração tem até os 60, 70. Hoje, quando alguém escuta que alguém morreu com 79 anos, fala assim, nossa, que novo. É verdade. Você imagina, era um garoto. Era um garoto. E há 30 anos atrás, falava assim, bom, tá bom. Não é verdade? Viveu bastante. Bem, e aí, veja só, minha mãe me teve com 20 anos. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa de vida até os 55. Então, o momento bom de ter filho é 30 anos antes de morrer. Como agora nós vamos morrer com 90, nós vamos poder pensar em ter filhos até os 60. É isso mesmo, Nelson. Então, não é, infelizmente, para a população toda. Eu vou contar aqui uma história que me parece muito adequada. Quando a gente diz para um casal, e eu faço isso várias vezes por semana, eu digo para um casal aqui, escutem o que eu vou dizer. Nós teremos muitas mulheres daqui 10, 15 anos, grávidas com 55, 60 anos. E eles arregalam o olho não acreditando. Do mesmo jeito que a minha mãe, se eu chegasse para ela em 1970 e dissesse a ela, mamãe, eu vou trabalhar com mulheres de 38, 40 anos que quer ter filho. Ela ia me dizer, você é louco, filho, você é um vagabundo, essa mulher não existia em 1970. Claro. E por que ela existe hoje, Márcia? Por causa da pílula anticoncepcional. A pílula fez uma libertação da sexualidade e que fez até que as pessoas esquecessem da gravidez. Até porque, aí vem de encontro ao comentário que você fez, as mulheres estão com muito mais dificuldade, os casais, ou as mulheres, ou os casais homo, todas as pessoas, é difícil que elas estejam bem estruturadas, emocional e financeiramente, para ter filho aos 35, 38 anos. Então eu recebo muitas mulheres dizendo o seguinte para mim, Nelson, não era para ser agora, mas eu estou ficando velha. E essa sensação, veja, ela se acha uma menina para tudo, mas para a fertilidade, para a reprodução, todo mundo a está acusando de estar ficando velha. E é verdade, a rigor. Por quê? Se eu tenho 3/3 de fertilidade, dos 13 aos 23, dos 23 aos 33 e dos 33 aos 43, uma mulher de 38 anos está na última metade, está acabando, terço. Né? Está no último terço, é verdade. Só que ela fala, meu Deus, e aí vem todas as outras coisas. Aquela que se casou
e não teve filhos está se separando, aquela que não encontrou o seu parceiro. E aí vem uma questão de encontrar o parceiro que junta uma coisa cultural da gente, que é casar para ter filhos, amar para ter filhos. E isso causa uma grande frustração. E nós temos a Cinderela... não é o relacionamento pelas razões certas. Né? Exatamente. E isso, veja, e não adianta a gente discutir isso aqui, porque é o que se passa na vida de todos nós. Claro. Porque é muito incomum que um casal que esteja apaixonado num começo de relacionamento esteja estruturado para uma reprodução, diante do modelo que a gente tem. Enquanto que algumas classes sociais não fazem essa conta. Porque 5 ou 10 anos à frente não vai fazer diferença econômica, porque não existe progresso. E uma boa parte da população vive assim. Mas um outro pedaço da população chega a esta idade, não tem parceiro, e a gente vivia uma pressa reprodutiva que agora, conforme você colocou com clareza, nós temos, do mesmo jeito que a pílula anticoncepcional mudou um comportamento da sexualidade dos casais, das mulheres, dos homens, agora nós temos que guardar óvulo para o futuro também poderá mudar um comportamento e vai fazer uma coisa muito interessante e que traz, neste modelo de empoderamento feminino, que é uma palavra que está dita, vai trazer uma situação de igualdade da fertilidade masculina com a feminina. Eu achei, quando você falou isso, quando a gente conversou antes daqui da nossa live, que você me falou isso, ainda usou essa expressão, agora teremos a maternidade eterna. Eu fiquei impressionadíssima. Mas como assim? A mulher vai ter filhos em que idade? Esse filho, que tipo de mãe vai ser? Enfim, tem outros questionamentos aí. Mas eu achei fantástico isso de você tirar o limite da mulher para ter filhos. Porque é uma grande diferença, porque eu posso encontrar uma menina de 20 anos e prometer para ela que nós teremos família. E, ao contrário, uma mulher com a minha idade não pode prometer a um rapaz de 30 anos a mesma coisa. E isso faz uma grande diferença na aproximação das pessoas. Por quê? Porque, embora os preconceitos, alguns deles, tenham caído a respeito dos relacionamentos de diferentes modelos de pessoas, seja de gênero, seja de posicionamento, seja de questão econômica, seja de idade, essa questão reprodutiva ainda pega a situação da mulher envelhecida. É verdade. Então, é verdade. E esse modelo de igualdade vai trazer uma libertação muito grande, porque aquela mulher que chega no meu consultório e diz: Nelson, eu sou nova para tudo, estou ficando velha para a reprodução. É incrível essa frase. Essa frase é muito forte, né, Nelson? E aí tem uma coisa, Márcia, que é espetacular, porque os maridos, com frequência, falam assim: Nelson, ela está estressada, precisa ter calma. É lógico, porque ele tem mais 20, 30 anos de fertilidade. Para um homem, né? E ela tem um trem vindo na contramão, porque está escrito que ela vai ter uma perda de fertilidade. Veja só, Márcia, 12 anos antes de uma mulher ter uma menopausa, ela começa a perder a fertilidade. E 5 anos antes da menopausa, essa queda é muito importante. E ela pode, mesmo querendo, mesmo tendo à sua disposição todas as tecnologias, que você sabe que para ter tecnologia precisa ter disponibilidade econômica no nosso país. Claro. Porque é uma elite que tem. E isso, veja, ter filho não é comprar um carro mais chique ou menos chique. É uma necessidade de felicidade das pessoas. Então, algo definitivo. Tá certo? É uma situação distinta. Também. Porque eu não preciso ter nenhum carro desta ou daquela marca para ser feliz. Mas é muito possível que eu precise, um pedaço da população vai precisar de filho para ser feliz. Então, agora, Nelson, você estava falando dessa falta de limites, né? Vamos dizer assim, Eu queria que você contasse um pouco dos casos que você até me falou antes, de pessoas que tiveram filhos
com idade muito mais avançada. Até porque a gente se lembra, e todo mundo sabe disso, que a gente vê, às vezes, algumas artistas em Hollywood estão lá com uns 50 anos, 45, estão tendo filhos, e aqui no Brasil era uma coisa que deixava todo mundo, mas como ela está tendo filho agora? Mas isso hoje em dia está mais comum, mas a idade limite avançou até, né? Então, a idade limite com o próprio óvulo avançou, mas nós temos muitas figuras hoje na sociedade conhecida brasileira, que assim, a mulher com 46, 47 anos vai lá e tem gêmeos. E o consultório enche na semana seguinte, quando uma figura pública faz isso, fala assim, então, se ela pode, eu também posso. E aí eu falo, é verdade, você também pode, é que aí você tem que saber a mesma coisa, tem que fazer a mesma coisa que ela fez, que é receber óvulos doados. Opa! Opa! Entende? Por quê? Porque não tem milagre. É muito raro gravidezes ocorrerem depois de uma certa idade. É muito raro, ainda mais de gêmeos. Opa, peraí. Então, ou de único. E a verdade é que como essas pessoas não vêm a público e contam que pegaram óvulos doados, por quê? Como nós dissemos, como faz só 12 anos que nós temos óvulos disponíveis com qualidade para guardar de si próprio, muito pouca gente guardou, Márcia. Isso é uma coisa mais recente. Então, essas pessoas que não guardaram, quando desejam, estão jovens e fazendo suas vidas, podem, mesmo sem ter guardado, pegar óvulos de uma mulher mais jovem, desconhecida, tá claro? Desconhecida, recebe a doação, fertiliza com o espermatozoide do parceiro, põe no seu útero e ela tem uma gravidez de um óvulo que não é dela, mas ela gesta e dá à luz e amamenta e fica tudo muito tranquilo, como se nada... E depende da idade dela, não fica tão claro que foi doação de óvulo. Tá certo? Certo. Bem, mas e a outra? E agora com esses óvulos congelados, qual é a expectativa? Veja, o que eu preciso para uma mulher poder dar à luz? Nós temos no mundo, a mulher mais velha que havia dado à luz tinha 69 anos e meio, uma mexicana. 60, vamos de novo, 69 anos e meio. E aí, esse recorde foi quebrado por uma filipina de 71 anos e meio. Peraí, mas tudo foi artificialmente feito? Veja, ela pega óvulo de uma jovem, porque no tempo que ela tinha óvulos não tinha congelamento, conforme nós estamos dizendo, pega o espermatozoide, congela, põe no útero dela. Só que ela precisa ter saúde, não é qualquer pessoa dessa idade que pode... Pois é, fico imaginando. Então, o que eu tenho que fazer? Para qualquer idade, eu tenho que ver se o rim está bom, se o coração está bom, se o pulmão está bom, se o fígado está bom. Então, se a pessoa tem qualidade de saúde desses órgãos que são super solicitados durante uma gravidez, os especialistas dessas áreas vão atestar que ela tem saúde e nós podemos fazer o procedimento. Mas veja só, se a gente estiver falando de 55, 60 anos, a imensa maioria das pessoas está em plena, por favor, né? Hoje em dia, né? Com todo até cuidado, por autoproteção minha, né? Eu tenho que considerar isso, né? Se eu achar que alguém de 60 anos está ruim, eu estou. É muito ruim para mim. Então, nós temos aí, vamos ter, e cada vez mais, eu quando aprendi obstetrícia na década de 70, o meu livro dizia assim, primigesta idosa, quer dizer, quem vai ter o primeiro filho com muita idade, 30 anos. Nossa, mãe. E esse foi o livro que eu li. Por quê? E a medicina é tão egocêntrica que em vez dela respeitar o desconhecido, ela pega e assusta. Olha, aquilo que a medicina não sabe, ela fala, cuidado porque eu não sei direito isso. Hoje, quando chega alguém de 30 anos no meu consultório de fazer pré-natal, eu falo, nossa, que novinha. Que novinha. Agora, Nelson, quando se fala de óvulos congelados, que você disse que só tem 12 anos que isso aconteceu, quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Veja, essas são as perguntas que a gente responde praticamente todas as vezes que fala desse assunto. Veja só,
Os espermatozoides que estão congelados na fazenda lá do boi, tal, que é a tecnologia mesmo, e também dos humanos, evidentemente, estão congelados há 100 anos e está tudo certo. 100 anos. Os óvulos, os embriões que estão congelados desde 84, veja só o que eu vou dizer agora. Embrião que nasceu depois de estar congelados, nasceu depois de 19 anos e meio na Inglaterra. Ficou 19 anos e meio guardado e depois foi colocado no útero e nasceu. O meu, que ficou mais tempo guardado, ficou 13 anos e meio. Tá claro? Então, veja, nós não temos limite, porque o limite é dado pela tentativa e o acerto. Porque parece que nada desses processos de criopreservação, que esse é o nome técnico do congelamento de espermatozoide, óvulo e embrião, não estraga o material. Ele mantém a qualidade. O problema é o congelamento e o descongelamento. E a taxa de perda nesse processo, por exemplo, para óvulo, os 12 anos que ficaram em pesquisa, foi que a recuperação era muito ruim. Congelava 10, sobrava 1. Não prestava para nada. Hoje congela 10, sobra 9,5. É praticamente que não perder nada. E são esses anos aí que estão acontecendo. Então, isso é que mudou. E hoje nós podemos dizer que o tempo que o óvulo pode ficar congelado, eu não sei, porque toda vez que eu uso o que está congelado há mais tempo, ele funciona bem. E a comparar com os embriões e a comparar com o espermatozoide, parece que o processo não estraga. Tá claro? Tá claro. Agora, Nelson, a gente até quando esse baralho aqui a imagem. O Nelson, eu estava pensando assim, se as pessoas vão ter filhos muito mais velhos, os pais, quer dizer, que vão criar essas crianças, serão pessoas completamente diferentes de pessoas jovens que estão tendo os filhos, né? Que vivem seus momentos também de virar reviravoltas até amorosas, casamento, profissional, tudo, são pessoas mais estabilizadas. Isso a gente dá para pensar que tipo de crianças serão geradas e criadas por esses pais, se isso vai mudar muito a sociedade, né? Eu não tenho dúvida que isso vai mudar, mas assim, veja só, uma coisa que eu repito também no consultório, Márcia, que eu tenho alguns clichês, evidentemente, que se repetem muito, é o seguinte, veja, será que a nossa geração foi tão feliz, Márcia, de querer que não mude nada? Não, eu sou sempre uma otimista, eu sempre acho que a coisa melhora, nunca piora. Isso. Exatamente isso. Por isso que eu acho que pessoas mais maduras, talvez uma pessoa com a idade não possa jogar futebol com o filho com a mesma intensidade que jogava, mas talvez ele possa ter uma conversa muito mais densa do que quando essa pessoa tinha 25 anos. E aí é uma coisa de perda e ganho, nós vamos avaliar os resultados daqui 2, 3 gerações, não é assim, Márcia? É verdade. Nelson, eu também estava pensando o seguinte, se com relação a essa pandemia que nós ainda vivemos nessa situação, se isso mexeu com a cabeça dessas pessoas que querem congelar óvulos, se elas ficaram receosas, se isso interferiu, se pode, quem estava, enfim, com vírus, como é que você viu essa situação? Bem, hoje nós estamos vivendo um nível de conhecimento diário a respeito do corona. Todos nós, mesmo os não médicos, o nível de informação que o mundo está buscando a respeito dessa doença, todos nós, o que eu pudesse ter dito há 60 dias atrás, eu não diria há 30 e talvez não dissesse hoje. Então isso é muito importante de que nós estamos diante de reconhecer circunstâncias. Mas o que eu tenho hoje para falar de Corona-19 e gravidez é que a mãe com a doença e grávida do segundo trimestre para diante tem uma maior incidência de trabalho de parto prematuro. Mas infecção urinária também faz isso. Então, assim, as infecções nas mulheres promovem trabalho de parto prematuro e o Corona-19 também faz isso. Eu não tenho nenhuma situação negativa a respeito do corona e malformação, como tive com Zika, como tive com SARS. Mas
vocês têm que entender que nós temos 5 meses de doença. E agora, praticamente, quem engravidou durante ainda não nasceu. Mas nós não temos nenhuma indicação ultrassonográfica para nenhuma preocupação com o prognóstico dessas crianças. Isso significa que, por exemplo, nenhuma entidade mundial, para falar de obstetrícia ou de reprodução humana, sugeriu que as pessoas não transassem em casa. Está claro? Claro. Ninguém ouviu isso. Portanto, e se pode transar em casa, talvez não tenha motivo para fazer os processos de reprodução. Porém, quando o médico entra para fazer esses processos, ele aumenta demais a responsabilidade. Então, as entidades, tanto nacionais quanto internacionais deste campo, colocaram a seguinte situação: olha, não põe embrião a menos que tenha situações muito especiais. Então, você pode congelar o óvulo para guardar a fertilidade e não perder o tempo da idade, tendo em vista que nós não sabemos até onde isso vai. E que, se você fizer o embrião, a gente não coloca o embrião. A gente deixa ele congelado e daqui a algum tempo coloca o embrião depois que as coisas acalmarem. Mas, em situações especiais, estão colocando também o embrião. Por quê? Porque se as pessoas estão transando em casa e não são proibidas, é porque não tem problema. Outra coisa, vamos falar do homem com Covid. Tá certo? Ainda tem isso. Só se faz bebê com o pedaço dos dois lados, né? É verdade. O homem, quando ele está com Covid, o vírus está no sêmen durante 31 dias. Então, também tem essa situação. Agora, nós não temos descrição de gravidez com homem com Covid positivo, tá certo? Não tem na literatura. Não tem ainda. Não tem, ainda não está relatado. Outra coisa, não, se pode amamentar com Covid. Alguns trabalhos disseram que passa, mas a maioria, agora, semana passada, saiu uma revisão boa dizendo que não passa. Nem passa para o bebê dentro da barriga da mãe. A gente chama isso de transmissão vertical. Mas se eu estivesse falando aqui há 20 dias atrás, eu diria que passa, porque tinha alguns relatos que diziam que passava. Aí saiu uma revisão maior, mais bem conduzida cientificamente, dizendo que parece que não passa. Entende o que eu quero dizer? Então, olha, nós estamos ainda movediços. É verdade. É impressionante como tudo foi mudando do início da pandemia até agora, né? Graças a Deus, muitas coisas foram, vamos dizer assim, colocadas, né, nas suas devidas proporções e aprendidas, porque foi algo que deixou todo mundo, em todas as especialidades, de uma certa forma, meio perplexo, porque nunca se viu nada igual, né, Nelson? Isso. E, Márcia, é uma doença muito complexa, porque ela tem atacado nas pessoas mais graves, quer dizer, parece que 90% é assintomática, puxa vida. Só que tem lá um pedacinho das pessoas que é atacado o rim, o fígado, a coagulação, a hemoglobina, o cérebro, o coração. Então, assim, ela é multifatorial e por isso que nós temos que ter muita humildade diante dela. E hoje, o que a gente tem que fazer é se cuidar. E a vacina é não se expor. Tá claro? Tá claro, lógico, até porque a vacina mesmo ainda não se sabe exatamente quando vai sair, né, Nelson? Você também deve estar conversando com muitos médicos sobre isso, né? E, Márcia, e quantas vacinas nós teremos? Tem 140 sendo estudadas. Quantas dessas serão úteis? E será que nós vamos ter uma vacina que vai resolver todos os problemas? Para todas as idades, para todos os tipos, para todos os modelos? Também tudo é uma dúvida. Porque, assim, então, a pergunta que todo mundo faz é assim, este ano não, este ano, mesmo que tenha alguma vacina disponível, ainda que tenha, ela não terá quantidade para prover 5 bilhões de pessoas e ela não terá a sabedoria de saber quem que ela protege, que grupos etários, que grupos sociais ela protege. Então, nós temos muito e humildemente que esperar e não querer bater no peito e achar que alguém sabe, porque as verdades estão absolutamente transitórias. Eu acho que essa frase, verdades são transitórias, nesse caso, é muito séria, né?
E eu também gostaria de te perguntar o seguinte, a gente sempre ouve falar que a pessoa que está grávida, ela tem uma maior imunidade por estar grávida. Procede, Nelson? Não. Ela fica muito exposta a muitos problemas e a gente sabe disso. Tanto que nós vivemos o Zika, a dengue, o SARS em 2009. Então não é verdade que ela está mais imune. Ela tem mais resposta imunológica, mas ela não tem mais competência imunológica. Então nós temos que ter... conclusão, grávida... Não se expor. É grupo de risco. No Covid, cada vez mais nós estamos tranquilos com isso. Não tem se mostrado assim. Mas as viroses, veja, rubéola, toxoplasmose, que a gente conhece, citomegalovírus, o que aconteceu com o Zika, então, são pessoas que terão que ter mais cuidado, mais carinho, até que a gente tenha as coisas mais estabelecidas. Tá certo? Então, resumindo isso tudo para a reprodução. Estamos fazendo... Porque, veja só, uma mulher que vai fazer quimioterapia de câncer, Marcos, ela precisa guardar óvulo antes, porque ela vai perder o ovário. Então, é urgente que ela guarde óvulo. Uma mulher que está num período onde a queda da fertilidade está acontecendo, e 2, 3 meses pode ser importantes. Então, precisa... Entende? Essas são as condições especiais. E aí, para colocar o bebê, a gente tem muita parcimônia e só casos especiais onde o paciente, o casal, seja ele de qualquer formação, né? Porque hoje, quando a gente fala casal para ter filho, é de qualquer formação, e eles precisam estar muito bem orientados, muito bem esclarecidos para tomar uma decisão clara do que é melhor. E, assim, então... guardar óvulo é uma grande saída também para preservar o tempo no Covid. De novo, outro papel de guardar óvulo. Seja para o ano que vem, seja para daqui 3 meses, seja daqui 15 anos. E aí cada um escolhe o seu cardápio de necessidade e a sua alegria. E, digamos assim, isso eu falo o tempo inteiro no consultório. Veja só, você vem aqui, guarda lá um número tanto de óvulos que protege você com uma chance grande de gravidez. E eu até queria perguntar quantos óvulos devem ser guardados. Tá. Depende da idade. Quanto mais jovem, menos óvulo eu preciso, porque a qualidade dos óvulos é melhor. Desgraçadamente, quanto menos idade, mais óvulos a pessoa tem. E quando eu vou avançando, eu preciso de mais óvulos, porque mais óvulos não prestam, entende, Márcia? Então, assim, eu diria que uma pessoa de 42 anos precisava ter 20 óvulos. E uma de 36 pode ter 12, entende? Mas é neste nível e muito importante o que eu vou dizer agora, Márcia. Muito importante, muito importante. A gente não pode assegurar que isso vai dar certo. Entende? Porque tem... Lógico, Márcia. Por quê? Não tem gente que tem 30 Não é matemática, anos, né, Nelson? Acabou. Né? Não tem gente com 30 anos que vem no consultório e porque tem 30 anos vai ter filho. Tem gente que tem dificuldades. E depende qual o espermatozoide que essa pessoa vai me trazer. Tá certo? Ela guarda o óvulo, mas quem é o par dela? Eu não sei. E se for um espermatozoide muito ruim, eu vou perder óvulos por causa da qualidade do espermatozoide. Então, é muito importante que é um seguro, mas não é um seguro de 100%. Guarda-se, por isso, quanto mais guardar, melhor. Quanto mais guardar. Agora, Nelson, você falou que barriga de aluguel no Brasil ainda é uma coisa complicada, né? Nos Estados Unidos, as pessoas fazem muito no exterior, né? Fazem. Por quê? Porque aqui a barriga de aluguel está permitida, aceita legalmente, se tiver familiares próximos. Então, é a mãe, irmã dos cônjuges. E você sabe que isso não é fácil, porque a mãe, às vezes, não tem a saúde necessária, conforme eu disse. Claro. E, às vezes, a irmã é casada e tem filhos, e vai se expor a uma gravidez para outra, é uma encrenca. É difícil mesmo, né? É difícil para todo, é difícil para quem pede. Todo mundo. Isso, né? É difícil para quem pede, é difícil para quem quer dizer não, porque também dizer não é um problema,
porque fica uma marca... Bom, vocês já entenderam que é pesada a conversa. Então, existem países como na Califórnia, na Croácia, na Índia, na Indonésia, que tem isso muito bem estabelecido. O problema é que custa caro. Então, veja, eu tenho 2 mulheres que vão ter bebê, elas compram sêmen. E o sêmen se paga aí $1.000 e poucos, em 20 dias o sêmen está aí e vem ou de um banco americano ou de um banco nacional e as amostras são... temos facilidade. O óvulo, aqui no Brasil, já é uma dificuldade para conseguir. E, então, 2 homens precisam de uma barriga de aluguel. Claro. Enquanto que 2 mulheres pegam o sêmen e faz tudo aqui. Agora, Então, o banco de sêmen, existe muitos bancos no Brasil? existem bancos no Brasil, brasileiros, mas existem bancos americanos que estão com filiais no Brasil funcionando muito bem. Olha! Então, você entra num portfólio de escolha com algumas características e manda vir a amostra de lá. Em 30 dias está aqui. Então, isso facilitou, né? É incrível isso. Isso facilitou demais, né? E tem bancos nacionais também, mas os bancos nacionais, como eu não posso pagar ninguém para doar nem óvulo e nem espermatozoide no Brasil, o meu banco é de altruístas espetaculares. E isso não é simples. Eu chegar para uma mulher e falar assim, toma um monte de injeção, toma uma anestesia, deixa eu retirar os seus óvulos e você não vai ganhar nada só porque você vai doar não sei para quem. Não é que vai doar para sua irmã, vai doar não sei para quem. Não é fácil de conseguir essa pessoa, concorda? Enquanto que lá fora, você vê, na Espanha, nós temos fila mais doadoras do que receptoras. Porque paga-se €1.000 para uma mulher doar óvulos na Espanha. Então, a Espanha exporta óvulos para a gente. Então, exporta óvulos? Exporta. Então, uma mulher vem no meu consultório e ela consegue trazer óvulos da Europa, ou da Argentina, ou dos Estados Unidos, o que varia o preço, e ela traz os óvulos para fertilizar, porque ela menopausou e não guardou os seus óvulos, não houve tempo, qualquer coisa dessa, entende? Então, isso está muito evoluído. Mas a barriga de aluguel para 2 homens, eles acabam tendo que ir embora, e até teve uma notícia interessante um dia desses, se você lembrar, por causa da pandemia, as crianças não puderam ser buscadas na Croácia. E as mulheres deram à luz e ficaram lá 60 crianças esperando os pais poderem ir buscar, porque não podiam ir buscar. É muito interessante, né? Que tempo maravilhoso esse. Mas complicado também, hein? Muito complicado. Ô, Nelson, que tipo de segurança a pessoa tem quando recorre tanto a banco de esperma quanto a banco, vamos dizer assim, de óvulos, sobre a saúde daquela pessoa, né? Saúde física e saúde mental, né? Vamos dizer assim, né? Porque as pessoas gostam de ter segurança nessa hora. Não há dúvida que os processos estão muito bem desenvolvidos, tanto de exames genéticos, como de história familiar, como de história pessoal daquela doadora. E agora, até esses mapeamentos de semelhança feitos por pontos faciais, para dar, além do fenótipo, veja só, loira, de olho azul, de pele clara, etc, etc, etc. Ouviu? Caiu aqui. Eu vi. Ah, meu Deus, caiu aqui. Voltou. Então eu dizia que além do fenótipo ser parecida com, além de ter o estudo genético todo muito bem feito, também tem o estudo da semelhança facial pelos pontos. Então você pede alguém, sabe essa coisa de identificação, que lá na China está muito desenvolvido em alguns lugares. O nosso aeroporto, por exemplo, hoje faz identificação facial quando você passa em Guarulhos. Exatamente. Tá certo? E este processo também está sendo feito na escolha das doadoras, para que seja alguém semelhante até nos pontos faciais. Que coisa incrível isso, hein? É uma coisa surpreendente, né, Nelson?
E assim, sabe o que é? É uma coisa que um bom pedaço da população necessita. Mas esse nível de informação, muito pouca gente tem. Por isso veja, o serviço de utilidade pública que você está promovendo com esse trabalho é espetacular, porque tantas pessoas nos rincões estão vivendo questões, porque veja só, vai no médico lá da cidadezinha, ele não tem nenhuma visão disso. E que ele vai responder lá qualquer coisa para a paciente e aquilo fica a verdade dela e estraga uma vida de um casal, de uma família, de um sonho. A expectativa, né, Nelson, de ter um filho é muito forte para uma mulher e para um homem que também queira ser pai, né? Mas eu acho que para a mulher é uma coisa assim muito, vamos dizer assim... filogênica. É uma coisa assim, você precisa... Tem mulheres que não querem, e está tudo bem. E está tudo bem. Faz parte da vida. O problema é que aquilo que você não quer não é importante, mas aquilo que você quer pode ser muito importante. Pois é, mas aquelas que querem se sentem muito, assim, vamos dizer, penalizadas. Exatamente. Com relação ao tempo. E aí aparece alguém, Márcia, e diz assim, por que você não adota? Mas quantos casais a gente vê ter um filho natural e adotar o segundo por humanismo? Ninguém, né? Ninguém faz isso, ou quase ninguém. Então, é muito... Eu acho a adoção linda, eu acho uma opção maravilhosa. Mas a pessoa que não engravida se sente punida de novo quando ela é convidada a adotar. Você entende? Psicologicamente pode ser assim um momento difícil para essa pessoa, né? Então, assim, precisa respeitar. E uma coisa que eu aprendi no consultório, e é com muito cuidado que eu digo isso, que eu vou dizer, porque as pessoas que sentam no meu consultório são aquelas que pretendem ter filhos por uma situação natural. E a adoção, elas não aceitam bem. Porque quem aceita a adoção não vem no consultório para fazer esta situação. É verdade. Então a minha amostra é muito viciada em gente que quer ter filho próprio. Quer ter filho, né? E que quando essa pessoa adota, ela não fica feliz. Também aprendi isso. Eu tenho pouquíssimos casais que fizeram tratamento e que depois adotaram e que casaram. Eu acho que essa questão toda da maternidade é algo assim muito visceral para a mulher e acho que é um impacto muito grande na vida do casal também. Mas essa possibilidade da mulher poder ter mais tarde, justamente nesse mundo agora moderno, né? Nesse mundo que a gente sabe que a mulher empoderada trabalha, sai, tem assim uma liberdade de fazer as suas escolhas, é fundamental que ela também tenha essa escolha. Exatamente. Eu vou pôr aqui uma imagem do meu dedo. Tá vendo assim? Ó, um dedo longo e um curto. Certo? Certo. Olha o que nós estamos fazendo congelando o óvulo. Deixando os dois longos. Essa é a fertilidade dos dois. A fertilidade dos dois. Estamos empatando a fertilidade da dupla. Seja aquelas que guardaram óvulos, ou aquelas que têm hoje 50 e tantos anos e que podem adotar óvulos e ter a sua gestação, porque parece que esse processo de barriga crescer, fazer o pré-natal, ir para a maternidade, fazer o parto e amamentar é o que determina um modelo dessa filogênese de felicidade gestacional. O Nelson, só ficou faltando você me dizer aqui para gente quanto tempo a pessoa precisa fazer o tratamento para poder guardar os óvulos. Como é que é o tratamento? O tratamento é muito simples, Márcia. Veja, ele começa num ciclo menstrual e dali 15, 16 dias os óvulos estão guardados. E nesses dias, no máximo 15, 16 dias, a pessoa que se submete a isso, o que ela faz? Ela vem no médico fazer ultrassonografia 4, 5 vezes, no máximo, e ela sofre uma sedação para a retirada dos óvulos e ela toma alguns hormônios
para produzir uma quantidade maior. Porque se a mulher não tomar nenhum hormônio, ela faz um óvulo por mês. E nós queremos que ela faça o mais possível, para que a gente guarde aquela quantidade necessária, que aumenta a chance, e para isso eu dou medicação. E quanto mais idade, menos óvulos, por tentativa. Então, vem uma mulher com mais idade, eu acabo tendo que fazer mais de um processo desses. E se vier mais jovem, é muito sossegado para fazer isso. Tá claro? Então, é um processo de 15 dias, meia dúzia de injeções, uma sedação como se fosse endoscopia e nenhum dia de repouso, praticamente vai deixar de trabalhar uma manhã. Não mais do que isso. E esse óvulo fica congelado no tempo que for necessário. No tempo que for necessário, como eu disse, nós não sabemos a viabilidade dele, mas baseado no espermatozoide no embrião, ele tem uma possibilidade de longo tempo. E ele fica guardado, isso é muito importante que eu vou dizer, porque às vezes ele fica guardado em nitrogênio líquido a menos 187 graus, e a pessoa que guarda paga uma mensalidade de manutenção para manter esse nitrogênio. E, muito importante, isso é muito importante, que é uma coisa que na hora não aparece, mas é uma pergunta muito recorrente depois. Veja só, quando você guarda o óvulo, você não guarda com o médico, você guardou com uma empresa, um CNPJ, que está registrado no Ministério da Saúde, e que tem uma responsabilidade de manter aquilo, ainda que aquele médico morra. Tá certo? Porque, veja só, essa quem mulher guarda é uma pessoa jurídica. Acabou. E registrada no Ministério da Saúde. Então, veja só, se o doutor Nelson não estiver presente, quem guardou está guardado. Está lá todo o registro feito, então não há essa preocupação. Olha, Nelson, eu quero te agradecer muito. O nosso tempo já está acabando. Eu agora fico marcando, porque senão a gente, de repente, some do ar. Então, eu quero te agradecer muito esses esclarecimentos todos. Eu acho que abre uma porta para as mulheres, né? Na fertilidade dela e na maternidade, como você falou, que acaba sendo um prazo muito maior e que iguala a possibilidade de homens e mulheres. Muito obrigada, Nelson. Foi um prazer aqui a sua entrevista. Prazer, muito obrigado pelo convite e sempre à disposição. Muito obrigado. Grande abraço, Nelson. Tudo de bom, obrigado. Tchau. Gente, olha, foi uma super esclarecedora essa nossa live para esse momento das mulheres, de empoderamento, de liberdade, de autonomia. E agradeço aí ao Dr. Nelson. E amanhã a gente tem uma coisa também muito interessante. A Ana Patrícia Chagas vai estar falando aqui sobre constelação familiar. O que isso pode ajudar você e a sua família? Vamos saber amanhã, tá bom? Amanhã às 6 horas encontro aqui vocês. Um beijo para todos e até amanhã.